Olá, internauta, tudo bem com você? Eu sou Ana Lúcia do Nascimento e esse é o Pod Mais Saúde, o podcast da Rádio Nutedes, a web rádio do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, sob a coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Esse é o segundo episódio da série sobre assuntos ligados à saúde da mulher. Mês de março, mês da mulher, mês de duas campanhas de saúde pública direcionadas exclusivamente ao mundo feminino. O Março Lilás, que trata do câncer de colo do útero, e o Março Amarelo, que será o nosso assunto de hoje, pois vamos falar sobre endometriose. Para conversar conosco sobre a realidade de muitas mulheres que convivem com essa doença, estão aqui conosco duas integrantes do Grupo de Apoio às Mulheres Portadoras de Endometriose do Ceará, o GAMPES, a cofundadora e coordenadora Liana Herculano e a vice-coordenadora Manuela Nobre. Sejam muito bem-vindas e obrigada pela disponibilidade de compartilhar essa experiência de vocês, de muito sofrimento, mas também de muitas vitórias. Eu vou começar aqui com a Liana. Liana, o GAMPES foi criado há 10 anos por você, que é pedagoga, e agora está cursando fisioterapia. Está em que semestre, Liana? Bom, eu estava caminhando para o 4º semestre, aí tranquei no momento, porque aconteceram várias coisas, mas pretendendo retomar. Muita saudade do curso. Que bom. E também por sua prima, Gabriela Herculano, que é enfermeira. Conta pra gente como é que surgiu esse grupo e quantas mulheres atualmente fazem parte dele hoje. Então, o GAMPES, ele nasceu dessa necessidade de acolhimento, em primeiro lugar, né? Eu e Gabriela, como portadoras de endometriose que somos, a gente estava muito no início ainda do diagnóstico. Eu tive meu diagnóstico em 2010 e naquela época não se tinha tantas informações na internet, tantas pessoas que pudessem nos explicar realmente como funcionava a doença, né? Que pudessem entender esse contexto, que muitas vezes a família não consegue ajudar emocionalmente, porque por não compreender a dinâmica que existe ali naquele estado de saúde que está abalado. Então, eu e Gabriela, a gente teve uma conversa, porque tínhamos visto um grupo de apoio de São Paulo. A gente viu a dinâmica do grupo, a gente se interessou, procuramos em Fortaleza um grupo parecido e não encontramos nenhum grupo de apoio. E daí nasceu o GAMPES, dessa necessidade de acolher mulheres que estariam passando pela mesma coisa que nós e essa necessidade de levar informações. A gente entendeu naquele momento que se a gente tivesse as informações necessárias, o nosso caminho tinha sido encurtado e a gente não teria sofrido tanto. Foram 14 anos para chegar no meu diagnóstico. Então, é muito tempo de sofrimento. Como é que foi isso? Olha, é interessante porque uma amiga ligou para mim pedindo oração, porque ia fazer uma cirurgia de endometriose. E eu perguntei o que era endometriose, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse nome na minha vida. Quando ela me disse tudo que ela passava, tudo que ela sentia, eu me identifiquei e resolvi procurar um ginecologista. Né? E ao chegar no consultório dele, eu já levei até a sugestão do diagnóstico. Olha, eu acho que eu tenho endometriose. Ele até riu assim, perguntou, mas por que você acha que tem endometriose? Aí eu fui explicando tudo para ele, e dali veio os primeiros exames, né, que já veio uma sugestão, porque já vinha mostrando algo no meu ovário esquerdo e fundo de saco, e ele resolveu passar para início de tratamento somente um anticoncepcional. Ele disse, olha, você vai tomar por 6 meses, daqui a 6 meses você volta, a gente vai ver como você tá e vai rever a conduta terapêutica. Só que em 4 meses aconteceu algo inesperado. Eu estava com outro cisto no ovário direito, esse cisto torceu, rompeu, eu tive um sangramento interno e tive que fazer uma cirurgia de emergência. E nessa cirurgia de emergência que foi constatado realmente que o que eu tinha era endometriose. E quais são os principais sintomas dessa doença? O que é que as mulheres precisam saber para conseguir identificar com mais facilidade essa doença e evitar, por exemplo, que sofram tanto quanto você e tanto quanto tantas mulheres? Os principais sintomas sempre são as cólicas menstruais, que são acima do normal, cólicas incapacitantes. A gente sempre gosta de pontuar que assim, é normal você sentir um incômodo no período menstrual, porque, enfim, o útero está contraindo, né, para aquela descamação do endométrio. O incômodo é normal, mas aquela cólica que não te permite estudar, que não te permite trabalhar, que você não aguenta levantar da cama, isso não é normal.
Então, essa normalização da dor é que a gente precisa acabar com isso, para que se chegue mais rápido no diagnóstico da endometriose. Outros sintomas são, às vezes, mudança no trato urinário, mudança no trato intestinal, infertilidade. A mulher, às vezes, tem dificuldade para engravidar, né? Umas sentem dor, outras não, são assintomáticas. Às vezes, alguns só vão descobrir quando tentam engravidar e, por terem dificuldades, vão ao médico e descobrem a doença. Ela é uma doença que ela é muito complexa, ainda tem muito o que se descobrir sobre ela. Uhum. Durante 7 anos, no mês de março, você coordenou a Marcha Mundial pela Conscientização da Endometriose aqui em Fortaleza, a Endomarcha. Né? Esse evento é realizado também em mais de 70 países no mundo. Hoje, como é que estão os projetos de vocês do GAMPES? Então, nós realizamos a Endomarcha por 7 anos, somos muito gratos pelo esse tempo com a Endomarcha, onde nós caminhamos com eles. Muitos aprendizados, né? Temos muito que celebrar esse tempo. Mas agora, para esse ano de 2024, onde o GAMPES está completando 10 anos, né? A gente está precisando de um fôlego novo, então vem novos projetos, vem a Manu com essa força aí, com essa potência, e a gente está sonhando muito alto. As meninas estão esperando também por isso, porque por conta da pandemia a gente deu uma parada em tudo, né? E agora que a gente está retomando, então a gente está bem empolgada com o que está por vir. Uhum. Você pode falar um pouco desses novos projetos pra gente? Assim, algumas coisas a gente quer retomar, outras a gente quer colocar como novidade. Uma das coisas que queremos retomar são os endoencontros. São encontros que nós fazemos com rodas de conversa, uma escuta acolhedora, onde muitas vezes, assim, às vezes a gente dá a oportunidade dos familiares participarem dessas rodas de conversa já nesse intuito deles entenderem melhor a doença e a dinâmica que existe. Outras vezes convidamos profissionais da área de saúde, como ginecologistas, fisioterapeutas, psicólogos para dar palestra, para esclarecer. As psicólogas vêm nesse intuito do acolhimento, né? Para que a gente possa desenvolver estratégias de enfrentamento. E temos trabalhado assim desde a fundação do GAMPES. E as meninas sentem muita falta desse projeto, então esse a gente está trazendo de volta. E aqui conosco também está a vice-coordenadora do GAMPES, a jornalista Manuela Nobre. Seja bem-vinda, Manuela. Com quantos anos você foi diagnosticada com endometriose e como é que foi esse momento na sua vida? Os sintomas e o tratamento são iguais para todas as mulheres? Não, não são iguais. Cada mulher ela tem sua história e sua relação com a doença. A minha história com a doença é bem diferente da Liana. Eu já fui diagnosticada ali com 32 para 33 anos. Eu sou uma mulher que utilizei o anticoncepcional por muito tempo, então isso mascarava os meus sintomas da endometriose, porque eu era uma paciente que tinha um diagnóstico de SOP, síndrome do ovário policístico. Então, paciente clássica da SOP, com acne, ciclo irregular, e então eu tomava o anticoncepcional como parte do tratamento, né, mas que a gente sabe que o tratamento da SOP é a mudança do estilo de vida, e eu fazia essas outras questões, né, da atividade física e dos cuidados com a alimentação para tratar a SOP. E aí quando eu parei o anticoncepcional, e surgiu ali naquela época o desejo, né, de eu investigar mais a minha saúde reprodutiva para me preparar para a maternidade, eu me deparei com a endometriose no exame. Então, para mim, diferente da Liana, que as cólicas a incapacitavam, né, em mim a endometriose passou muito tempo silenciada, porque o anticoncepcional ele mascarava ali os sintomas. Quando eu parei, eu notei que as minhas cólicas que já existiam na adolescência, elas voltaram com mais força. E isso é comum com outras mulheres, né? Porque você passa, às vezes, tomando o anticoncepcional, ali mascara o sintoma, quando você para, nota, opa, a minha cólica aumentou nesse tempo, né? O que que meu organismo está sinalizando para mim, né? O que esse aumento da intensidade da dor ao longo dos anos está sinalizando? É um sinal de alerta para a endometriose. Essa cólica que aumenta de intensidade com o passar dos anos. Uhum. Bom, vocês têm um projeto muito lindo, inclusive eu quero parabenizar esse trabalho que vocês realizam, não só com os familiares, também, né, com as mulheres especialmente. A Liana já tinha iniciado a falar sobre os projetos que vocês querem retomar, né? Tem mais algum outro projeto que vocês realizam? A gente tem o grupo no WhatsApp, né, que hoje já tem mais de 110 mulheres com endometriose. É um espaço onde elas podem falar
e se acolher, né, umas às outras. Durante a pandemia, como a Liana falou, os encontros ficaram virtuais, né, que era o que a gente poderia realizar naquele momento, e agora está voltando para o presencial, mas um dos nossos desejos é chegar mais cedo nas mulheres, porque se a informação chegar mais cedo, chegar na adolescência, por exemplo, se aquela adolescente que não vai para a escola no período menstrual, porque tem muita dor, ou se a equipe da escola conseguir olhar para essa jovem adolescente, que às vezes já sofre desde a sua primeira menstruação, a gente consegue ter intervenções mais precoces e isso vai fazer com que o impacto da doença na qualidade de vida da mulher seja menor. Então, uma das nossas metas para esse ano, que a gente vai estar iniciando assim que terminar o Março Amarelo, né, são essas rodas de conversa nas escolas. Então, se você que está nos escutando, né, um profissional da educação quer levar o GAMPES para a sua escola, basta entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né, do GAMPES, para a gente poder agendar essa data e fazer essa roda de conversa com as adolescentes e com os adolescentes também. Uhum. Vocês poderiam disponibilizar, por exemplo, algum e-mail para que seja mais fácil a comunicação também? gampes.endometriose@gmail.com. Então, as escolas podem levar vocês para fazer essa conversa, né, dentro das escolas, dentro das empresas também. Vocês já fizeram algum trabalho dentro das empresas? Inclusive, essa semana, por conta do Março Amarelo, a gente estava no Rio Kennedy, né? Já é o segundo ano que a gente está lá. Então, as empresas, geralmente o RH da empresa leva, né? Porque, assim, a endometriose, ela tem impacto no ambiente de trabalho. Porque essa mulher, se ela não tiver o tratamento adequado, ela vai começar a faltar o trabalho, ela vai ter o seu desempenho nas suas atividades laborais diminuído. Então, é de interesse da empresa também que se discuta, né, que se entenda, que se dê o acesso correto, né, aos tratamentos e que também os colegas possam acolher. Que tipo, eu não tenho endometriose, mas se eu compreender a complexidade da doença, eu consigo acolher a minha colega e entender que naquele momento ela não está fazendo corpo mole. Ela só não está 100% no potencial dela de saúde por conta de uma doença crônica como a endometriose é. Uhum. E dos relatos que vocês, aí eu pergunto para as duas, dos relatos que vocês já ouviram dessas mulheres que fazem parte do GAMPES, existe algum que chama mais a atenção de vocês, que vocês se lembram, que teve mais impacto? Nossa, Para mim, o relato que teve mais impacto é da nossa amiga e parceira Tatiana, que é professora aqui da UFC, do curso de dança e fundadora do Mulheres e Novelos, que hoje coordena a companhia de dança da UFC. Ela transformou o relato dela num livro, e ela fala a relação dela com a doença, né, como a doença atravessou e mudou a biografia dela, e como ela conseguiu também ressignificar, como a Liana ressignificou. O próprio relato da Liana sempre foi um que me marcou muito, porque ela ressignificou a dor dela, ajudando outras mulheres, né? E a Tatiana no mesmo sentido. Ela ressignificou a dor dela dançando e trabalhando com as estudantes, chegando nesse público mais jovem, né? Fazendo um trabalho de consciência corporal para que as mulheres façam essa reconexão com o seu próprio corpo. E aí ela conta das perdas gestacionais dela. Então, o relato da Tatiana me marcou profundamente a primeira vez que eu escutei, e o relato da Liana também, porque mostra que a endometriose, ela, apesar de ser uma doença que é marcada por muita dor, né, como a Liana estava dizendo, dor da cólica, dor pélvica às vezes difusa, que é fora do período menstrual, a dor nas relações sexuais, a dor para urinar ou defecar, e a infertilidade, que é a dificuldade de ter filhos, né, que são os 5 Ds da endometriose, apesar de ser uma doença, como você disse, tem essa marca do sofrimento, as histórias que mais nos marcam são as histórias que conseguem ressignificar, que a pessoa não fica aprisionada na dor, e que ela começa a olhar para a doença dizendo assim, poxa, o que essa doença está me ensinando, né? Então, se diz muito que a endometriose é uma doença da mulher moderna, porque a gente aumentou o diagnóstico agora na contemporaneidade, porque também temos menos filhos, né? Estamos mais ali expostos às questões hormonais que estimulam a doença, mas essa doença também vem para nos dizer que a gente precisa se colocar na equação do cuidado, que se a gente não se cuidar,
em termos de sono, de alimentação, de atividade física. Se a gente talvez não abrir mão de tantos pratinhos que a gente fica aqui tentando equilibrar, né, para tentar dar conta de tudo, né, e aí acaba se sobrecarregando e isso acaba piorando também os sintomas, porque você deixa de se cuidar. E o cuidado com a endometriose não é só o remédio e não é só a cirurgia, também envolve a mudança no estilo de vida, né? E isso, quando a gente entende isso, passa a olhar para a doença não com esse olhar de medo, de algo que vai me limitar o resto da minha vida, que vai me retirar alguma coisa, porque às vezes ela retira muita qualidade de vida. Então, quando a paciente, a mulher, está ali naquele momento auge, né, da doença bem inflamada, você acha que vai ser aquilo para sempre. E não é, né? Você tem os caminhos para sua maternidade, você tem os caminhos para fazer o controle de dor, você tem os caminhos para retomar a qualidade de vida. E é essa a mensagem que a gente quer levar. E quando eu vejo outras mulheres levando essa mensagem, eu acho que é isso que fortalece mais. Assim, não é querendo puxar a sardinha, mas ao mesmo tempo puxando, a Manuela me marcou muito também, sabe? Eu lembro que quando a gente se conheceu quando a gente deu início ao movimento da Endomacho em Fortaleza, e eu estava entrando em contato com possíveis patrocinadores, e a Manu trabalhava com um deles, né? Então, quase que todo dia a gente estava se falando, conversando, e eu lembro que eu disse assim, Manu, eu queria agradecer a vocês por ter sido resposta das nossas orações e estar nos ajudando, nos incentivando. E ela disse assim, Liana, você também é resposta das orações dessas mulheres. Eu parei e fiquei. Mas assim, a Manu, ela constantemente, ela tem sido resposta das minhas orações e das orações de muitas mulheres também. Ela tem um olhar atento, ela tem uma dinâmica, ela soube ressignificar tudo o que ela passou e está transformando tudo isso em comunicação, em acolhimento, sabe? O jeito com que ela lida com as coisas. Então, eu digo assim, a Manu chegou realmente para somar o GAMPES, né? Então, assim, o relato da Manu, realmente, ele me impacta. Bom, então, vamos para as considerações finais. Estamos chegando já ao final aqui do nosso Pode Mais Saúde. Nós queremos agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigada, Liana. Muito obrigada, Manu. Muito obrigada. A gente só tem que agradecer por essa oportunidade de estar aqui trabalhando a conscientização da endometriose. E, assim, é muito interessante ser justamente no dia 13, porque hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose, né? Foi um projeto de lei que foi aprovado faz pouco tempo, então agora a gente tem esse dia de luta nacional, que é justamente hoje. E muito obrigada por essa oportunidade de levar a conscientização da endometriose cada vez a mais pessoas. E para você que está nos escutando, a mensagem final que eu queria deixar é que você não é endometriose. Então, se você tem uma mulher na sua vida que tem sua mãe, sua irmã, né, sua namorada, ou outras pessoas que você conheça que tem endometriose, valide a dor dessa mulher, né? Apesar de que a dor é muito individual, umas vão sentir mais, como a Liana sentiu, outras vão sentir menos, como eu, todas vamos ser atravessadas por essa condição e vamos ter que aprender a lidar com ela. E quando você recebe um diagnóstico de endometriose, eu sei que ele é assustador, né? Mas eu queria dizer isso, você não é a doença. Preste atenção no que a doença está querendo lhe ensinar sobre os seus limites, sobre como você vai cuidar melhor de você daqui para frente. Eu tenho certeza que, como essas outras mulheres, você vai encontrar também muita coisa boa nessa caminhada. A gente consegue se fortalecer muito estando ao lado uma das outras. Linda mensagem, muito obrigada. Obrigada também a você que esteve conosco. O Pode Mais Saúde está disponível nos canais do NUTEDES, no YouTube e no Spotify. Portanto, é possível compartilhar esse episódio com todo mundo. Quem sabe uma amiga esteja precisando justamente dessas informações, hein? Então, pratique a solidariedade. Na técnica e edição de áudio, Flávio Brito. Produção deste episódio, Andréina Pessoa. Apresentação e roteiro, Ana Lúcia do Nascimento, com a direção geral do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Até o próximo episódio.